a Vânia, o Pedro, a Deilza, a Kátia, a Elaine, a Luísa, o Odaí. E aqui o Joilton, já estou preparando a minha câmera aqui para falar com vocês. Vocês conseguem ver todos? Sim, conseguimos ver todos. Opa! Então é bênção pura, sem mistura, não é isso? Todo mundo, Joilton. Então aí está o Alexandre, nosso primo, está aqui o pastor Ailton, né? O Elias, a Silvana, a gente consegue ver, a Lise, a Elaine, ela está aqui conosco também, o Alexandre de Oliveira, e a Nilza, né? Minha Nilza já está em QAP por aí, tá ok. Vamos aguardar aí os nossos colegas, os nossos amigos também estão se chegando, e daqui a pouquinho nós vamos estudar a palavra, né? Hoje, iniciando o primeiro capítulo de Apocalipse, uma bênção especial do Apocalipse para a gente aí. É isso mesmo. A turma está chegando aí devagar. Eu vou testar aqui a minha câmerazinha, ver se vocês conseguem me ver. Eu vou colocar aqui meu S. Aí sim, hein? Opa, apareceu o Joilton, né? Então, eles estão ouvindo a gente. Assim, clica em cima dele de novo. Ok. Beleza. Não deu tempo de colocar 2 computadores, então coloquei 2 câmeras no mesmo computador. Mas no próximo vai deixar as 2 câmeras com 2 janelinhas, uma janelinha com eles e uma conosco aqui. É que o Elias está aqui me ajudar aqui, e ele falou, não, hoje eu não saio de casa. É o seguinte, nós estávamos acabando, hoje nós começamos a estudar a primeira igreja do Apocalipse, as igrejas, as 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. E uma das coisas, deixa eu ver aqui, a Rô. Oi, Rô. Alô? Oi. Eu comi um pedaço de abacate. Não precisa clicar a senha, não. É só clicar no link. É pelo Zoom. É pelo Zoom. É pelo Zoom. Tá? É aquela sala da família, entendeu? Aquele estudo em família, entendeu? Se você não conseguir, eu mando novamente o link, mas a gente está conseguindo entrar sem senha. Tá bom, estou aguardando, só falta você. Aguardando, até mais. Tchau, tchau. A Rô, ela disse que está com dificuldade de entrar pelo aplicativo, mas daqui a pouco ela entra também. Olha quem está aqui, a Lira. Como está minha tia Lira? Tudo bem? Como é que está ainda Nuque, o meu tio? Meu tio está aí para pedir a bênção para ele. Põe ele aí para a gente ver, o Silmar. Oi. Oi. Tudo bem, Jair? Como é que está? Cadê meu tio? Deixa o moço tomar posição. Não mostra não, que na última vez que mostrou deu problema. Hein? Senta aí. Não, levanta aí. Senta aí. Anda. Silmar está quando? Está posicionando aqui. Estava meio desconfigurado. Costa a porta, esse mar. Nós estamos em Eunápolis, na casa da Silma. Ô, Glória. É isso aí. Então, me abençoa aí, tio Silmar. Silmar, vem cá, moço da bem. Tá vestindo uma camiseta aqui, Joilton. Olha, okay. E aí, como é que está? Tá aqui está quente também. Aqui está fresco, né? Nós estamos no final de tarde aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar os nossos amigos aqui para vocês. Eu quero ver. Olha aí, ó. Oh, tá todo mundo aí. Que bacana, viu, gente? Só gente boa. Bom, um abração para vocês todos aí, viu? Ok. Poxa, a Rô conseguiu entrar. O seu áudio não está entrando, Rô. Quem é? Rosângela. Rô, seu microfone está desligado. Legal. Beleza. Então, seja bem-vinda aí, minha tia. O Raimundo, poxa. Obrigada, Joilton. Agora, vem cá.
Agora Eu sim. Eu fiquei sabendo que você só não entra quando é o Joilton que faz a palestra, né? Ah, Joilton. Eu estou sentindo sentimento de família. Essa introdução. Né? E aí, meu tio? Fala, Joilton. Benção, meu tio. Deus te abençoe. Tá bom, Joilton? Tá tudo bem. Prazer falar com você. A turma toda tá... É na casa do Joilton. Ô, Joilton, tá bacana aí, hein? Legal. Tá muito bacana aí. A Rô, se apresentar para quem não conhece a Rô, ela é Oi, inscrita gente. no 24DP. Né? Seja bem-vindo. Oi. É um prazer ver vocês. É um prazer ver você aí. Prazer, gente. Ô, Rô, esses aqui são alguns amigos que estão aqui em casa, Essa estudando. não é Não, ela... Ah, tá bom. Eu também não sei. Amiga. Não vou levar ninguém preso, pode ficar sossegado. Sejam bem-vindos à família. Mas todos são da família de Deus. Oh, com certeza. Amém, amém. Quem mais está conosco aqui? A Nidinha. Cadê a prima Nidinha? Nós estamos vendo aí, gente. Tô aqui. Boa tarde para todos. Oh, boa tarde. É um prazer recomeçarmos. Isso, muito bem. Vai ser fundadoras também aqui da série do Apocalipse, a nossa Lidinha. Muito bem. Ai, 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 ai. Estamos ansiosos pela sua palestra. Pode se surpreender, hein? Pode ser igual o Joilton, convidado. Quem sabe? Ok. Raimundo, está sem a câmera também. Cadê o Raimundo? Abriu o microfone. Ok. Fala, turma. Estou aqui. Tá tudo bem. Um bom sábado para todos. Legal. Bacana. Bom, gente, estamos felizes aí com a presença de todos. Cada vez mais chegando mais colegas, mais amigos, mais parentes. Aqui estão também os nossos irmãos aqui na nossa casa. Já apresentamos todos. Hoje nós fizemos uma primeira parte aqui também no estudo do Apocalipse e queremos aprender algumas novidades, né, em relação ao início do capítulo do Apocalipse. Hoje nós vamos ter essas novidades apresentadas pelo Alexandre, o Nino, pelo pastor Ailton, e essas novidades vão trazer a riqueza aí para o nosso conhecimento do Apocalipse. Lembrando que existe uma bênção especial. Aqui nos dias, deixa eu colocar aqui, que é mais fácil vocês visualizarem. Existe uma bênção especial em Apocalipse 1, versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Nós estudamos no final do capítulo 12 que Deus havia uma ordem a Daniel para selar o livro. O Daniel queria saber muita coisa. Ele estava ali animado com aquelas datas, aqueles ciclos proféticos, e como pediu, Deus mandou um anjo lá, e o anjo começou a explicar, e ele fazia perguntas, jejuava, fazia oração, até que... Peraí, Daniel, isso aí não é para o seu tempo, não. Isso é para o tempo do Alexandre, do Nino, da Elaine, é o tempo do Ailton. Está querendo saber tudo agora? É o seguinte, ó, sela essas palavras, coloca selo aí, porque isso é para o tempo do fim. E quando o tempo chegar, todo mundo vai entender tudo. Todo mundo vai entender tudo o que está acontecendo. Aguenta um pouquinho, você vai descansar, e quando você despertar, você vai receber a sua recompensa. Mas, por outro lado, em Apocalipse, em 22, versículo 10, o anjo dá a ordem a João: não cele o livro, porque isso está acontecendo, vocês vão fazer parte dessa história. Hoje nós vamos deliciar no primeiro capítulo de Apocalipse. Nós vamos ver verso por verso os principais textos, as principais mensagens. Que Deus nos abençoe. Nós gostaríamos de fazer uma prece para iniciar o nosso curso. Alguém tem algum pedido especial que queira elevar a Deus? Algum pedido especial para que nós possamos aqui
pedir a Deus de forma intercessória, pode abrir o microfone e falar. Mas antes de abrir o microfone, eu quero dizer que chegou aqui a Adriana Ferrari, colega de serviço da academia. A Adriana fez um testemunho muito bonito lá nos Policiais de Jesus, passou por 2 livramentos fantásticos. O testemunho dela de quinta-feira foi muito bacana. Depois ela fala um pouquinho para a gente, se der tempo aqui, Adriana. Mas muito obrigado por você estar aqui com a gente. Está aqui também o Leandro e o Antenor. Sejam bem-vindos. Aqui é a sala do Apocalipse. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso estudo. Nós agora vamos fazer os pedidos de oração. Vamos iniciar aqui pela Lira. A Lira vai abrir o microfone e fazer o seu pedido. Então, tá bom. Boa tarde de novo a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu peço uma oração especial pela Vilma. Ela está no primeiro trimestre de gravidez e ela não tem passado bem. Ela tem usado uma medicação que não tem, assim... Eu não consegui uma medicação que fosse eficaz para o seu bem-estar emocional e, assim, os médicos estão trocando medicação e, enquanto assim não encontrar uma medicação que traga um efeito positivo, né, um efeito bom, que tem período de adaptação para depois vir o efeito bom, né? Então, ela está passando por momentos bem difíceis. Eu queria pedir que vocês orassem por ela nesse sentido. Amém. Vamos orar. Mas alguém tem algum pedido especial para a gente levar a Deus? Nós temos aqui o pedido, peço oração das minhas filhas Aline e Alessandra. Aqui está um pedido especial também pela Aline e pela Alessandra. Mais algum pedido que vocês queiram levar a Deus? Se não há, eu peço a todos que, em sinal de reverência... Recording in progress. Em sinal de referência, inclinamos, fechamos nossos olhos, inclinamos a nossa fronte e vamos orar a Deus. Bondoso Deus, estamos reunidos aqui, a grande família de Deus, colegas de trabalho, primos, tios, várias pessoas que vieram aqui, Senhor Deus, buscar uma bênção especial. Eles vieram buscar a bênção que o Senhor falou em Apocalipse, para todos que leem, para todos que ouvem, para todos que desejam guardar as palavras escritas desse livro. Em especial peço aqui pela Lira, minha tia, pela Silva, e também, Senhor Deus, abençoar a Aline, a Alessandra e todos aqueles que, de uma forma muito especial, têm um pedido guardado no seu coração. Abençoa também a reunião, Senhor. Fala conosco através do Espírito Santo. Abre a nossa mente e o nosso coração para aprendermos a Tua palavra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, para ele já fazer a nossa introdução do livro do Apocalipse. É com você, Alexandre, ou é com o Ailton agora? É com o Ailton. Então, por favor, eu convido agora o Ailton, o pastor Ailton, posso fazer a parte introdutória aqui do Apocalipse para todos. Eu já vou desligar aqui a minha câmera e deixar com todos aqui da nossa sala. Depois a gente volta um pouquinho, apresenta os demais que vão entrar. Já recebi notícia aqui pelo celular, a Sheila mandou um recado dizendo que ela está chegando, já vai abrir e vai entrar e vai estar com a gente também. Os colegas também que estão com dificuldade de entrar, mas daqui a pouco estão se conectando. Legal. Pastor Ailton, fique à vontade. Obrigado. Me ouvem bem aí? Então, tá bom. Nino, eu coloquei no seu WhatsApp porque eu estava tentando colocar aqui no chat aqueles símbolos do Apocalipse, eu não estava conseguindo. Se você conseguir... Muito bem. O livro de Apocalipse, ele tem algumas curiosidades bem interessantes que eu anotei aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, são 404 versos. 404 versos ao longo dos seus 22 capítulos. Agora, o que me chama a atenção, olha que coisa interessante, desses 404 versos que a gente encontra no livro de Apocalipse, 278, ou seja, 70% deles, são citações
Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. 278 citações nós encontramos ali, são versos do Antigo Testamento. E desses 39 livros do Velho Testamento, 26 estão presentes ali. Como, por exemplo, quando a gente chegar ali no capítulo 22, a gente vai ouvir a descrição de um rio brotando do trono de Deus, que é chamado de o Rio Vida. Esta é uma menção de uma citação do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, verso 12, ele fala sobre isso, sabe? Que menciona esse rio brotando do santuário do Senhor. Outra coisa, Jesus é o personagem central do livro do Apocalipse. Ele aparece mencionado 187 vezes, ou seja, ele está presente no livro de Apocalipse. E a expressão Cordeiro de Deus, que nos reporta o livro de Daniel, que nós estudamos, porque ali no livro de Daniel nós estudamos sobre o santuário, né? E a gente via o cordeiro sendo oferecido em sacrifício, apontando para Jesus que haveria de vir para substituir aquele cordeirinho. E depois João, ele menciona, João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele que chama Jesus de Cordeiro de Deus. Quando Jesus se aproximando assim, passando pelo Rio Jordão, João Batista, ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primo de Jesus chamou Jesus de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, discípulo de Jesus, não João o primo, tinha João o discípulo e tinha João o primo de Jesus, que é o João Batista. Esse João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele ouviu essa ação 2 vezes. Então, ele usa essa expressão no livro de Apocalipse 39 vezes. Então, olha que coisa interessante. São detalhes que a gente encontra no livro de Apocalipse. Então, hoje você já está ciente que Jesus é o personagem central, citado ali mais de 180 vezes, que a expressão Cordeiro de Deus é mencionada no livro de Apocalipse 39 vezes, e que dos 404 versos, 278, 70% do Apocalipse são citações do Antigo Testamento. Para ajudar vocês, porque vai perceber, olha o link entre Daniel, o livro de Daniel, e o livro de Apocalipse. No livro de Daniel, nós estudamos que ali é mencionada pela primeira vez a expressão grande conflito, que aparece ali no capítulo 10. Olha que coisa interessante. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos a cena do grande conflito. A gente, inclusive, vai estudar sobre isso quando chegarmos lá. Apresenta ali uma batalha acontecendo no céu e a gente vê Satanás sendo expulso aqui para a terra. Mas o que me chama a atenção é que aí é que vocês vão entender. Essa imagem ela é muito presente no livro do Apocalipse. E alguns perguntam, por que o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos? Vai encontrar muitos desses símbolos ali, numa linguagem figurada. Então, para ajudar você a perceber isso, que normalmente quando há uma guerra, para que os exércitos possam se comunicar, eles desenvolvem uma linguagem própria. Nós aqui, alguns policiais, eles sabem disso. Para poder você falar e não ser entendido, você usa uma linguagem específica. Ali tem um código. Você usa símbolos. Então, nós estamos envolvidos no grande conflito entre o bem e entre o mal, tendo Jesus, o grande general do exército de Deus, e tendo Satanás, o príncipe caído, o anjo caído, melhor dizendo, ele também lidera o seu exército. E nessa batalha, já que a Bíblia é o livro que Deus se comunica, Deus usa símbolos, e usou símbolos para se comunicar
comunicar com o seu povo, certo? E eu preparei, juntamente com um grupo de amigos aqui, e eu queria ver se a gente consegue compartilhar aqui com vocês esses símbolos. Vamos ver se eu consigo compartilhar os símbolos que nós temos em ordem alfabética. Se você quiser receber, eu vou mandar para o Joilton e ele passa para o grupo dele, que ele deve ter o contato de vocês, né? Via Zap. Você pode imprimir esses símbolos do Apocalipse. Deixa eu ver aqui, vou tentar compartilhar a tela. Nino, será que consegue aí? Já apareceu, Nino? Ok, tá ok. Então, veja, olha, vai da letra A até o final, certo? Então, da letra A até a letra V. Então, você tem aqui, olha, por exemplo, abismo. É o símbolo que a gente encontra, significado, terra em caos. Você vai encontrar em Apocalipse 9:1 e Apocalipse 21, aonde a gente tem essas explicações em Gênesis e em Jeremias. Por exemplo, anjo quer dizer mensageiro, vai aparecer em Apocalipse 14, verso 6, aí as referências aqui. Por exemplo, águas, povos, nações, está aqui em Apocalipse 17:15, ali já dá, inclusive, a referência. Azeite, símbolo do Espírito Santo. Asas, símbolo de velocidade. Besta, que a gente vai falar daqui a pouco. Reino, governo, poder. A gente tem aqui Apocalipse 13 e tal, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, mulher corrupta, impura, símbolo da igreja apóstata. Mulher pura, vestida de branco. Estamos lá de vocês já. Da igreja verdadeira, tá? Quer ver, por exemplo, aqui, olha, eu quero achar um símbolo aqui que eu acho bem interessante. Babilônia. Lembra que nós estudamos Babilônia lá em Daniel? Símbolo de apostasia, significado, apostasia, confusão religiosa. Aqui em Apocalipse e as explicações. Então, com estes símbolos, você imprimindo isso aqui, você pode carregar na Bíblia, dar uma página ali de difícil assim e tal, né? Uma página de A4, carrega na sua Bíblia. E aí você pode, quando você for estudar o livro de Apocalipse, você pode recorrer a essa simbologia aqui para você poder entender o livro de Apocalipse assim com mais propriedade, para você já perceber o que esse símbolo quer dizer, tá bom? A gente vai estar disponibilizando isso aí para quem quiser, para você ter isso aí, tá bom? Que Deus abençoe e vamos dar prosseguimento, então, ao estudo com o nosso primo aí, o Nino, o Alexandre. Alexandre é para os íntimos, né? Para todos é Nino. É isso mesmo. Ailton, eu vou pedir que você só tire a... Ok, pronto. Boa tarde a todos, gente. A gente já falou com alguns, com a maioria aqui, e nós vamos realmente iniciar a nossa lição falando um pouquinho sobre o Apocalipse. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim, né? Sim. Falando sobre a introdução do Apocalipse, o Ailton já fez aí algumas estatísticas, algumas coisas bastante interessantes, algumas curiosidades sobre o livro do Apocalipse. E eu vou introduzir o capítulo 1. É um capítulo bem de abertura, bem simples, e a gente vai estar estudando ao longo desses meses aí, a cada sábado, um pouquinho do Apocalipse. Então, não vamos estudar tudo. A ideia não é que a gente estude grandes quantidades a cada sábado, para que possa ser bem devagar, bem fácil para todo mundo, de fácil interpretação, de fácil introdução e assimilação do conhecimento, tá bem? Bom, geralmente, quando a gente fala de Apocalipse, várias ideias surgem na mente das pessoas. A mídia criou uma ideia de Apocalipse, assim, se você vai para a internet, se você vai para o cinema, para Hollywood, a ideia de Apocalipse é uma ideia assim, de destruição. Para ilustrar um pouco isso, eu procurei no Google
eu fui no Google e digitei lá no Google Apocalipse. E veja o que acontece, né? Quando a gente vai lá no Google e digita Apocalipse e vai nas imagens, aparecem coisas que estão relacionadas realmente com o Apocalipse bíblico, coisas que não tem nada a ver, como super-heróis, destruição do mundo, e vai aparecendo um tanto de coisa aí. Isso aqui, eu vou rolando na página aí, aparece coisas que estão relacionadas realmente, coisas que não tem nada a ver. Até o Bolsonaro apareceu ali, olha pra você. Aparece tudo com todo tipo de coisa que tem coisas que estão relacionadas e coisas que não tem nada a ver com o Apocalipse. Se eu vou, por exemplo, um pouco mais avante e no lugar de vídeos, de imagens, eu coloco ali vídeos, por exemplo, o meu travou aqui, mas vão aparecer coisas que não têm nenhuma conexão com o Apocalipse. Mas o que vem a ser, né? Aí eu fico continuando essa pesquisa, olhando a Super Interessante. Super Interessante traz uma matéria de 2018, e atualizada em 2020, diz assim, qual é a descrição bíblica do Apocalipse? Olha bem. Falei, poxa, a Super Interessante foi atrás da descrição bíblica do Apocalipse. E aí vamos ver o que ele está dizendo, né? Veja que a Super Interessante, não sei qual foi a base, o teólogo que inspirou a escrita da Super Interessante, mas diz assim, no início da era cristã, a onda de opressão propalada pelo Império Romano avassalou a comunidade judaico-cristã no Mediterrâneo. Até aí está indo bem. Foi nesse contexto marcado por violência e hostilidade que o apóstolo João de Patmos teria escrito o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, mais famoso como o livro de Apocalipse. Nele, afirma relatar revelações feitas a ele por Jesus Cristo. Ao longo dos capítulos, aí o negócio começa a ficar estranho. O apóstolo traz um panorama político e social da época, anunciando como seria o fim desses dias, a vitória do bem sobre o mal. Assim, mais do que o planeta, João anunciava o fim dos que mandavam no mundo naquela época. Então, situa João como se tivesse o Apocalipse fosse resumido para as questões daquela época que estava vivendo. E não é bem isso que a gente percebe ali. Aí ele continua. O Apocalipse começa com a vinda do anticristo, que governará o mundo por 1000 anos. No Novo Testamento, o anticristo é tudo contra Cristo. E aí começa uma viagem sem fim da Super Interessante, que não compensa nem a gente avançar. Então, não é isso que como é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é bem diferente. Então, a ideia é que a gente estude, como o Ailton apresentou e apresentou bem, que a gente estude a Bíblia nesses dias do Apocalipse pela própria Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia. E o Ailton mostrou bem aí os símbolos, e todos os símbolos que o Ailton mostrou, e tem naquela lista que você vê, é interessante que ele fez um estudo minucioso de que os símbolos eles são identificados pela própria Bíblia. A palavra de Deus e os próprios símbolos. E não é a revista Super Interessante, o conhecimento popular, ou uma igreja A, igreja B, que falou não, que na Bíblia, quando falar isso, você vai interpretar como isso, ou como aquilo. Não. A Bíblia interpreta a sua própria intérprete. Então, esse vai ser o ponto fundamental do nosso estudo. A própria Bíblia se interprete. Claro que o contexto histórico, nós vamos buscar a história. A história vai ser muito importante para a gente poder contextualizar emoções, mas em questões teológicas, na questão da Bíblia, nós vamos buscar a resposta dentro da própria Bíblia. E aí a gente começa, né, o livro do Apocalipse, começa com o capítulo 1, verso 1, que diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve vão acontecer. É interessante esse texto aí, porque, e aí o Joilton fica à vontade para qualquer quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, começa com o texto assim, revelação. Revelação. Bom, se geralmente o pessoal fala assim, Apocalipse é um negócio fechado, não é para ninguém estudar, isso aí não é coisa para a gente, não. Mas o tema já diz que é uma revelação. Se é uma revelação, não vai ficar escondida, para todo mundo saber. É uma coisa que cabe a todos nós termos o conhecimento. Então, espera aí, é a revelação. Mas
mas ele vai mais além, né? Ele não fala só que é uma revelação. É uma revelação de quem? De Jesus Cristo. A revelação é sobre Jesus e de Jesus. Pode ser interpretado como as duas situações. Uma revelação de Cristo e uma revelação sobre Cristo. Porque todo o Apocalipse fala sobre Jesus. Jesus é o tema central, como foi falado. É o tema central do Apocalipse. Então, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus que deu para Cristo para mostrar aos seus servos, mostrar. Então, ou seja, não é algo que está oculto, que não é para ninguém saber. Ao contrário, é para a gente saber. Para mostrar quem? Aos seus servos. O quê? As coisas que em breve devem acontecer. E aí a gente começa a fazer uma primeira pergunta, uma revelação de Jesus Cristo, mas também daquilo que Jesus queria falar, uma revelação de Jesus. As coisas que em breve devem acontecer. O que seriam essas coisas que em breve devem acontecer? Que evento que João estava esperando? O que será que deve acontecer? Essa relação, ela tem... Bom, algumas coisas devem acontecer, mas Deus tem um costume, a gente percebe isso na Bíblia, de sempre estar revelando as coisas, antes dessas coisas acontecerem. Esse texto aqui, eu gostaria que alguém lesse para a gente, enquanto em Amós, capítulo 3, verso 7. Quem pode abrir o microfone aí e fazer a leitura desse texto? Já está na tela, se quiser ler pela sua Bíblia, também não tem problema. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Obrigado, Joilton. Então, assim, a revelação é algo comum para Deus. Deus está sempre revelando para as coisas que acontecerem. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado. Então, o livro de revelação do Apocalipse, o livro das revelações sobre Jesus Cristo, de Jesus Cristo, são revelações que são coisas que são de interesse nosso, que vai acontecer, e Deus revela ao povo, aos seus servos, através dos profetas. Interessante isso. E aí eu vou citar uma situação aqui, que, por exemplo, Deus revelou antes de acontecer. Em Gênesis 15, 13 a 15, Elias, você pode ler para a gente? Sim, só vou abrir os microfones. Então disse a Abraão: saibas de certo que, peregrina, será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. Olha, Deus está revelando para Abraão que antes mesmo de acontecer a situação do povo de Israel ir para o Egito, Deus falou para Abraão: olha, eles vão primeiro para o Egito, vão ficar 400 anos lá. Então Deus revela as coisas que vão acontecer primeiro para os seus profetas, para que eles possam saber. O livro do Apocalipse é um livro cheio de revelações. E eu gostaria de pedir aqui, alguém tem mais algum exemplo de situações que Deus revelou com antecedência? Quem poderia se lembrar de algum? Acho que no estudo de Daniel a gente viu muitas revelações, né, que Deus deu para acontecer com antecedência. Quem poderia se lembrar de algum aí que estudou, que gostaria de falar? O documentário da Miriam aqui. Fala, Miriam. Deus revelou a Jeremias quando Jerusalém ia ser tomada. Bom dia. A Jeremias, muito bem. Deus revelou a Jeremias o que ia acontecer no futuro, né? Exatamente. O que mais? Quem mais tem mais alguma coisa? Ele revelou a Nabucodonosor o futuro do mundo. O presente na época dele, que era a Babilônia, e todos os impérios até o final do mundo. Uma das maiores revelações de Daniel, logo no começo, onde Deus mostra o presente da época. Deus sempre parte do presente
Você vê que não fala de nenhuma nação anterior à Babilônia. Ele sempre fala do presente da época. E depois discorreu até o final do mundo através da estátua, né, do Sol da Nabucodonosor, onde cada parte da estátua representava um metal e um período da história. Então, Deus revelou toda a história do homem em um capítulo da Bíblia. Obrigado, Joilton. Nino, Fala aí. a maior revelação, sem dúvida, foi Jesus, né? Porque nós vemos lá, já no livro de Gênesis, dito que da descendência da mulher viria aquele que esmiuçaria a cabeça da serpente. Então, foi revelado no Éden. E aí a gente tem, ao longo da Bíblia, por exemplo, dizendo a cidade onde ele haveria de nascer na cidade de Davi, na cidade de Judá, a estrela que indicaria o lugar onde ele haveria de nascer. Por isso os reis vieram tão longe, viajando só de noite, e chegaram a Jerusalém e disseram: nós vimos a estrela do Messias e viemos adorá-lo. As palavras, no Salmo 22, Davi escreveu os Salmos por volta ali de 1000 anos antes de Cristo, revelando as palavras que Cristo diria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Que ele ficaria entre 2 ladrões, que ele não permaneceria na sepultura, que o sepulcro dele seria um sepulcro de uma pessoa muito rica. Então, todas essas revelações foram feitas aos profetas. Por isso que Jesus cumpre mais de 300 profecias a seu respeito. E a gente tem a certeza que ele é o Messias esperado. Obrigado. Tem também o penúltimo capítulo de Levítico. Ele é muito semelhante a Gênesis 15. Está praticamente dizendo o que vai acontecer a respeito de Babilônia. Obrigado, Elias. Obrigado. Raimundo. Em Isaías, nós temos ali, falando sobre o nascimento de Cristo, que ele seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o mais importante, fala que pelas suas pisaduras seremos sarados. Então, já mostrava que ele pregaria o evangelho, mas que ele seria crucificado em nosso favor. Homem de dores, né? Obrigado, Raimundo. Mais alguém se lembrou de alguma? A Lira? Desde Eva, que todas as mulheres ficavam aguardando que o seu filho fosse o Messias prometido, né? E Deus revelou para Maria que o fruto do seu ventre seria aquele que ia salvar o povo dos pecados deles. Obrigado, bem lembrado disso daí. Gente, são muitas, inúmeras vezes que Deus revelou aos seus profetas as coisas que iriam acontecer. E vocês me ajudaram e lembraram coisas que eu nem tinha me passado na minha cabeça quando eu elaborei essa tela. E realmente são muitas coisas. Por exemplo, o próprio nome de Ciro, né, como governante do Império Medo-Persa, foi anunciado com antecedência. Então, muitas coisas são anunciadas e Deus não erra naquilo que ele promete e naquilo que ele passa para os seus profetas. Então, o que a gente vai estar estudando ao longo das profecias de Apocalipse são revelações que Deus deu a Jesus e Jesus deu a João, e João para que João entregasse aos seus servos, para que somos nós hoje, não nos dias de hoje, para a gente receber essas profecias, para a gente entender isso. Porque, como o Joilton falou, existe uma bênção, né, Joilton? Existe uma bênção para aqueles que estudam, para aqueles que entendem, para aqueles que buscam esse conhecimento. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também, do seguinte ponto de vista. A bênção diz assim: feliz, né, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Eu quero pegar essas 3 palavrinhas: ler, ouvem e guardam. Ler e ouvir está na informação, da busca do conhecimento. Mas guardar, observar, cumprir, obedecer, já está no campo da intencionalidade. Ler, ouve, mas tem um passo a mais. Guardar. O que você pode me dizer sobre isso? Basta apenas ler e ouvir? O que você acha, Joilton?
Quem vai falar primeiro, Elias? O Joilton. Pode falar, Elias. Tudo bem. Então, quem lê isso aí pensa assim, olha, eu vou guardar os mandamentos, vou guardar na prateleira, né? Vou deixar lá. Não é não. Se a gente ver na tradução da nova linguagem de hoje, não está usando a palavra guardam, e sim a palavra obedecem. Obrigado, Elias. Agora, por exemplo, nós estamos aqui e a gente está lendo e ouvindo muita coisa. E isso faz bem para a gente? Faz. Isso é uma bênção? É uma bênção. Mas tem um terceiro passo. Esse terceiro passo, ele exige uma intencionalidade, sim ou não? Sim. A Elaine quer comentar. Pode falar, Elaine. Eu estava comentando, o Elias falou, né? Esse guardar aí não é guardar embaixo do colchão. É praticar, né? Colocar em prática. Seria isso. Guardar para observar, né? Observar, ficar atento a cada passo. Obrigado, Elaine. Tem outro detalhe também, Nino. Aí você falou ler, ouvir e guardar. Muitas vezes nós lemos, mas ouvir não é simplesmente eu falar e você... Existe aquele ditado, quando um pai fala com o filho, você ouviu o que eu falei com você? Porque muitas vezes nós ouvimos, mas ele passa. E para a gente ler, ouvir e guardar. Para você guardar, você precisa saber ouvir. Então, ouvir a voz de Deus falando com você para que você guarde. E você precisa guardar aquilo que você ouviu, para depois você fazer o que o Elias falou, né? Praticar. Um exemplo simples que me veio à mente agora, por exemplo, estou aqui em casa e, de repente, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, ó. Tem um bandido na porta da sua casa. Eu leio. Ou se eu não conseguir ler, eu ouço o áudio. Ó, tem um suspeito na porta da sua casa. Se eu não obedecer e tomar as precauções, chamar a polícia, pegar o 38, o 765, o bastão, se eu não acreditar, o que vai acontecer? A mensagem, para mim, não vai ter efeito nenhum. Então, o que o anjo está dizendo é o seguinte: bem-aventurado é de abençoado. Abençoado aquele que lê, aquele que ouvir e obedecer, porque ele vai ser liberto, ele vai ficar livre das pragas, condenações do livro e vai receber todas as bênçãos. O Apocalipse é um livro de vencedor, tem promessas só para vencedor. E essas promessas de vencedor são para aqueles que leem, aqueles que ouvem e obedecem. Só vai ser derrotado no Apocalipse quem não fizer a terceira parte, que é obedecer, que é guardar. Então, uma vez a pessoa tinha colocado uma placa no cercado, assim, cuidado com o cão, né? Aí tinha lá um pé de fruta gostoso, né? Aquelas jacas, cai aquele cheiro gostoso, bem maduro. Aí, poxa, eu vou pular aqui, vou pegar, não estou vendo cão nenhum. Não tem nenhum cão latido aqui. Isso aí deve ser um espantalho. Sabe espantalho? Aí ele pulou a cerca. Na hora que ele colocou o pé do outro lado, apareceu um cachorro gigante e ele saiu correndo da primeira árvore que ele viu, ele subiu. E quando ele chegou lá em cima, tinha uma outra placa. Eu não te avisei? Então, é isso que o Senhor está falando. O Apocalipse, ele está avisando para que a gente não aprenda com os erros, com os nossos erros. Ele está dizendo os erros que muita gente tomou, que o hoje tomou, que os do passado tomaram, e que a gente pode não cair e fazer a coisa correta e receber a bênção. Perfeito, Joilton. Obrigado pelo exemplo e pela ilustração. E é isso mesmo, porque, olha bem, quando a gente a gente estuda os três verbos, ler, ouvir, o aguardar, ele, como foi falado pela Elane, pelo Elias, envolve uma ação. Não dá para ficar só no ler e no ouvir, se a gente não tomar o cuidado de fazer aquilo que está sendo proposto. E o segundo ponto desse verso
é porque tem uma consequência, tem uma explicação. Esse porquê aí, esse porquê, um porquê de explicação. Por quê? O tempo está próximo. E, novamente, juntando o primeiro e o terceiro verso, no primeiro verso ele falou assim, as coisas que em breve vão acontecer. E no terceiro verso, o tempo está próximo. Percebe que tem uma relação aí de tempo, de velocidade, de pressa, de rapidez, um reforço, um texto reforça o outro na questão de que, olha, a gente precisa de ser ágil nisso aqui. Alguma coisa vai acontecer e esse tempo está próximo. E a pergunta é, o que seria o que vai acontecer? O que seria isso que vai acontecer? Aí, os versos seguintes, eles nos esclarecem. E vamos ver quem pode abrir o microfone e ler Apocalipse do verso 4 ao verso 8. Ainda nós estamos na introdução desse livro que João começou a escrever. Ele começou a escrever e disse algumas coisas, ele está introduzindo a sua carta, esse livro incompleto. E aí ele continua dizendo algumas coisas. Quem pode abrir aí, ler para a gente Apocalipse 1, 4 a 8? Está aí. Posso ler? Pode. Vai ler. Pode ler, Raimundo. 4, verso 8. João, João do 4 a 8. As 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Eles sejam glória e poder e para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transplantaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que vai acontecer, então? Está escrito aí. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Olha, a conversa é a seguinte, vamos voltar aqui. Essas coisas vão acontecer em breve. E tudo isso que eu vou contar para vocês aqui que vai acontecer, vai culminar com a volta de Jesus. E o tempo está próximo. Porque ele vem com as nuvens. Todo o olho verá. E esse texto, que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, nos remete ao primeiro capítulo de Atos, capítulo 9, capítulo 1, do 9 ao 11. Eu não coloquei no texto, para que a gente possa meditar apenas ouvindo. E quem pode abrir ali a Bíblia, aí no capítulo 1 de Atos, do verso 9 ao 11? Porque quando fala assim, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, nos remete a alguma coisa que João também era conhecido para João. Que situação é essa que era tão conhecida para João, assim, que Jesus fala com ele 2 vezes, olha, as coisas que em breve devem acontecer. O que João estava esperando tanta pressa? E diz que o tempo está próximo. Bom, o que seria isso? Veja o que está aí no livro de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11. Enquanto dizia, enquanto isso, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Obrigado, Tia Lira. Ailton, comenta para mim, por favor, que é o contexto disso aí? O que a gente leu aí agora? O que tem a ver um texto com o outro? Então, conforme nós vimos, a Bíblia se explica, né?
quando dito, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, aqui o verso 7 do capítulo 1, nós lembramos das palavras quando a igreja de então, os 12 apóstolos, né, os discípulos, inclusive a própria mãe de Jesus, o texto diz que ela estava presente ali, em Atos fala isso. Jesus se despede, e ele havia dito, né, que ele haveria de voltar para o Pai. Então, o texto diz que Jesus foi elevado aos céus. E eles ficaram olhando Jesus subindo e sendo levado para os céus. E quando ele chegou perto das nuvens ali, veio um grupo de anjos e o levou. Então, apareceram ali embaixo 2 anjos e falaram para eles assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi elevado ao céu há de vir da mesma maneira como vocês o viram subir. E sabe, Nino, daí é que vem a palavra advento. Há de vir. Daí é que vem a palavra advento. E da palavra advento vem a palavra adventista. Adventista é toda pessoa que espera a segunda vinda de Cristo. Há de vir. E ele virá do mesmo jeito, ou seja, ele virá de maneira corpórea, de maneira física, ele virá sobre as nuvens, certo? Ele virá da mesma maneira como os apóstolos ali viram ele subir, ele vai vir. E a promessa aqui, o texto de Apocalipse diz, virá com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que transpassaram, ou seja, até aqueles que penduraram Jesus na cruz. Eu fico imaginando como é que eles vão a reação deles, né? Ao saber que aquele homem que eles julgavam que era um criminoso, que era um bandido, que eles estavam pregando na cruz, que aquele ser lá é o Filho de Deus, que veio como um simples homem, mas agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Ailton. Só para a gente continuar esse assunto, acho que é muito importante essa questão da expectativa que João tinha, porque João era o último dos discípulos vivos ali ainda, e ele recebe essa revelação, e Jesus falando para ele: olha, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até aqueles que os traspassaram vai ver. Então, o Apocalipse, ele começa o capítulo 1 falando que Jesus vai voltar, e ele termina dando spoiler aqui, né? Nós vamos adiantar, eu quero só dar um spoiler bem pequenininho. Se a gente puder ir para a última página do Apocalipse, o penúltimo verso do Apocalipse, Jesus se despedindo de João na carta, ele fala o quê? Ele começa o Apocalipse falando que vai voltar, e termina o Apocalipse falando o quê? Quem poderia ler aí o capítulo 22, verso 20? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, venha Jesus. Olha só que bacana, hein? O Apocalipse começa falando o seguinte: Jesus vai voltar. E termina, nós não vamos para o final ainda, tá, gente? Nós estamos só no primeiro capítulo. E minha versão ainda diz assim: venho em breve. As coisas que em breve devem acontecer, né? Veja como que as coisas estão conectadas. Então, o Apocalipse todo ele está falando sobre Jesus, a volta de Jesus. Mas o que vai acontecer um pouquinho antes dessa volta de Jesus são as coisas que vão acontecer enquanto não chega a volta de Jesus. É o que nós vamos estar estudando ao longo desse livro. E é justamente isso que nos enche de alegria, né? Imagina o coração de João, como ele deve ter ficado feliz quando Jesus falou para ele: olha, eis que vem sem demora. E como que João deve ter falado: Senhor, amém, vem, Senhor Jesus, vem logo, porque eu estou doido para chegar esse momento. E nós também estamos, né? Porque esse mundo já não vale mais muito a pena a gente estar por aqui. Mas continuando o capítulo 1, João agora vai falar de algumas cartas, né? Porque teve um comando bastante interessante. Ele falou assim: João, 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês. No texto que a gente leu, né? As 7 igrejas, que igrejas são essas, né? Quais são as igrejas? Que igrejas são essas que Deus está falando, que João está escrevendo? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês.
parte daquilo que é, que era e que há de vir. Ou seja, a pergunta é, quais são essas igrejas? Que igrejas são essas? O próprio Apocalipse, respondendo as perguntas que nós vamos fazer, a Bíblia responde as perguntas que nós vamos fazer. E aí, no verso do 9 ao 11, fala sobre essas igrejas e onde João estava quando ele recebeu essa revelação do Apocalipse. Quem pode ler para a gente aí do verso 9 ao 11? Aconteceu alguma coisa aí com os microfones. Quem estava lendo? Não consegui perceber. Era Liz? Nilza? É Nilza. Nilza. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Quer que repete ou eu continuo? Sim, repete, por favor. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás uma voz forte, como de som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até quando? Até aí. Você pode ler um pouquinho, um antes desse que você leu? Um antes do onde você começou. Sou João, irmão de vocês, e unidos com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. E fala, eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus é. Obrigado. Isso mesmo. Veja bem, tem 2 informações aí que são muito importantes. Mas vamos voltar para a pergunta que foi feita. Quais são essas igrejas? Ele falou que enviou para 7 igrejas. E aí, na frente, um pouquinho na frente, ele fala quais são as igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas eram igrejas que estavam ali na Ásia Menor na época de João. E nessa mesma ordem, elas estavam nessa mesma ordem. Éfeso, seguindo aquele tracejado, está vendo um tracejado? Então, não sei se está pequenininho aí, mas aqui tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa é a ordem das igrejas. E por que essa ordem? Fazendo uma pesquisa na BBC, BBC News, diz assim, a impressionante rede de estradas romanas que continua gerando riqueza 2000 anos depois. E a matéria diz o seguinte, aqui embaixo, nessa parte que está rachurada aqui, diz assim, os historiadores calculam que no ano 117 da nossa era, um pouco depois que João morreu, quando os romanos chegaram ao ponto máximo da expansão geográfica, a intrincada rede de caminhos por eles construídos percorriam 80.000 quilômetros. Olha, eles fizeram muitas estradas. Os romanos eram muito bons em fazer estradas. E a história diz que existia uma estrada. Isso aí tudo é estradas dos romanos. Tá? Tudo que está pintado de vermelho é estradas que eles construíram no Império Romano. E a estrada que eles construíram, abaixo, tinha uma forma circular que exatamente passava nessas 7 igrejas na mesma ordem que foi falado por elas. Está bem aqui não vai ver direito, se colocar um zoom fica meio estranho, mas essa curvinha aqui são justamente essas 7 igrejas, uma estrada circular, passava igreja por igreja. Como que Deus não faz coisas por acaso, né? Deus tem um planejamento e como é a ilustração que ele faz dessas 7 igrejas. E Deus tinha um propósito para essas 7 igrejas. Hoje, algumas dessas cidades já não existem mais, né? Algumas ainda existem, outras estão só ruínas arqueológicas. Essas 7 igrejas existiram na Ásia. Inclusive, uma delas foi Éfeso, por exemplo, a Bíblia registra que foi pastoreada por Paulo. Né? Paulo pastoreou a igreja de Éfeso também, o apóstolo Paulo. Mas tem um detalhe que é muito interessante no texto que a gente viu. Eu vou voltar aqui. João estava
Patmos por causa da palavra de Jesus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que João estava fazendo lá quando ele recebeu essas informações, essa revelação? Aí a gente volta em Atos capítulo 8. Lá diz que Saulo consentia na sua morte, falando sobre a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição para a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que aconteceu? Houve uma grande perseguição. Começou primeiro, os apóstolos não fugiram, ficaram ali a princípio, mas depois eles se espalharam e começaram a pregar o evangelho. A princípio, eles eram perseguidos pelos judeus, pelos próprios judeus, mas com o passar do tempo, o próprio Império Romano passou a perseguir os cristãos. E aqui tem uma lista de alguns dos imperadores romanos que viveram justamente nessa época, desde o nascimento de Jesus, que nasce com César Augusto e morre com Tibério César, já trocado o imperador romano. E aí vem Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito. E depois de Tito vem um imperador chamado, não falei o nome dele agora, Domiciano. Veio Domiciano. E Domiciano fez uma grande perseguição à igreja, de forma geral. E João era o último dos apóstolos, daqueles que testemunharam que viram Jesus pessoalmente. João era o último dos apóstolos que viram. E a história conta, a Bíblia não conta sobre isso. A história, a gente vai buscar isso aí na história, isso é um assunto que não está na Bíblia, eu vou deixar bem claro, mas está na história. Na tradição judaica, na tradição da igreja, quer dizer, e eu busquei isso em algumas fontes. Por exemplo, nesse site aí da Diocese de Blumenau, que pode ser encontrado nesse link, diz o seguinte: conta a tradição que antes de o imperador Domiciano exilar João, lá em Patmos, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso, vivo, sem nenhuma queimadura. João morreu após muito sofrimento por todas as perseguições que sofreu durante sua vida, por pregar a palavra de Deus. A morte foi sepultada em Éfeso, tinha 90 anos de idade. Essa é uma fonte que está aqui contra a tradição da igreja. A Bíblia não fala disso, mas essa é uma tradição que é muito forte. Dizem que isso é verdade. O livro Atos dos Apóstolos diz o seguinte: João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a fiel servo, da mesma maneira como preservara a dos 3 hebreus na fornalha ardente. Ao serem pronunciadas as palavras, assim pereçam todos os que creem nesse enganador, Jesus Cristo de Nazaré, João declarou: meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra o ser me permitido sofrer por seu amor. Sou um homem fraco, pecador e fraco. Cristo era santo, inocente e incontaminado. Não pecou, nem se achou em sua boca. Então, a tradição diz que João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, de óleo quente, para que ele morresse. Domiciano queria que ele morresse ali. E jogou ele dentro desse caldeirão de óleo fervente, mas só que aconteceu, ele saiu dali ileso, ele não morreu. E aí o Domiciano ficou pensando: o que eu vou fazer com esse camarada, com esse João, que ele não morre? Eu preciso matar esse cara, porque para acabar com esse negócio do cristianismo aqui. E como ele não morria, o jeito foi o quê? Foi isolá-lo de toda a população. Então mandou ele para a ilha, para essa ilha aqui de Patmos. A ilha de Patmos está bem aqui nesse cantinho aqui, tá vendo? Bem distante, era uma ilha que guardava ali prisioneiros, prisioneiros terríveis. E ali João ficou na ilha de Patmos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: será que por quê? Qual a necessidade de João, aos mais de 80 anos de idade, passar por tudo isso? Já velhinho, ser lançado num caldeirão de óleo quente. Será que era para provar a fé de João? E João, quando passa por isso, a partir dessa situação, quando já não vê mais solução para ele, quando Domiciano, o imperador romano, ele percebe que não tem como mais deixar João, matar João, vamos fazer o seguinte: vamos isolar João, mandar para uma ilha. Só que quando João está nessa ilha, é que ele tem uma revelação, a maior visão da sua vida.
e ele tem uma visão extremamente interessante que a partir daí é o que a gente tem o livro da revelação do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito nessa ilha de Patmos, quando João, ali sozinho na ilha, numa prisão, mas ele estava ali sozinho, ele teve a revelação de Jesus. Então, Jesus precisava que ele estivesse ali naquele local para que ele, com tranquilidade, pudesse escrever essa carta, esse livro do Apocalipse. E ele teve uma visão impressionante, que está registrado no capítulo 1, do 12 ao 16, já com alguns símbolos que a gente, a princípio, não consegue entender direito, mas a coisa vai... como a gente já disse, a própria Bíblia se explica. Quem poderia ler para a gente o Apocalipse de 1, capítulo 12 ao 16? Oi, pois não. Ô, Nino, posso dar uma colaboração nessa pergunta que você fez aí? Sim, pois não. Você lembra a pergunta que você fez? Por que será que ele foi aos 80 anos para a Ilha de Patmos? Quando nós estudamos Daniel, quando nós voltamos em Daniel, o que é que o anjo disse para Daniel? Que ele era muito amado de Deus. E quem era João? O discípulo muito amado. E era o último discípulo de Jesus que estava vivo naquela época. E Cristo precisava transmitir essa mensagem para os seus filhos, os próximos que viriam. Então, ele usou o discípulo amado, muito amado, né, para dar essa mensagem. Obrigado, Raimundo. Boa associação entre os dois que receberam as grandes mensagens do futuro, né? Muito bem. Quem pode fazer essa leitura para a gente do Apocalipse 1, 12 a 16, já indo para o final do livro, do capítulo 1? Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado de uma fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1, 12 a 16. O que a gente tem que fazer agora é pegar ali o material que o Ailton mandou para a gente, né, e descobrir o que significa cada uma dessas coisas. E a Bíblia vai revelando para a gente, é justamente isso. Ele voltou, ele foi olhar e viu um homem, viu 7 candelabros de ouro, no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, o que significa isso? O que são esses 7 candelabros de ouro? O que são essas estrelas na mão desse homem que tinha aparecido semelhante ao Filho do Homem? E quem é esse homem, né? Então, assim, existem algumas informações que a gente precisa destrinchar nesse texto aí. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe que a gente estudou em Apocalipse, em Daniel, capítulo 7, verso 9. Cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, pés como... Vem cá, Daniel 7, verso 9. Quem poderia identificar esse personagem lá? Posso ler, Nino? Pois não, Ailton. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas eram fogo ardente. Opa! Tem semelhança desses dois personagens aí? Estamos falando do mesmo personagem, Ailton? Sim. E é interessante, Nino, que a roupa é roupa de sacerdote. Justamente. E uma coisa importante também, semelhante a um filho de homem, que Daniel usa essa expressão lá em Daniel. Gente, como que estão conectados esses dois livros? Né? Como que estão conectados? O Daniel e Apocalipse.
pessoa da visão é a mesma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quem que João viu? É Jesus. Jesus que João viu. Quem Daniel viu? Jesus. O Cristo ali como sacerdote, depois aqui João está vendo a mesma pessoa. Mas a gente precisa entender mais algumas coisas. A gente já sabe quem é que está andando no meio dos candelabros, a gente já sabe que é Cristo que está ali andando, mas o que a gente não sabe ainda é o que são esses 7 candelabros e o que são essas estrelas que estão na mão. Vamos tentar descobrir isso. O Apocalipse, o Elias é um cara da tecnologia, e o Joilton também. Ô Elias, o que é uma criptografia? Um arquivo criptografado, o que é isso? É um código, uma maneira de você deixar oculta uma informação não acessível para todos. Obrigado, Elias. Uma forma de proteger essa informação, de forma que quem tem o outro lado, né, o decodificador, tem que ter um decodificador, né? Coloca um código e alguém vai receber essa mensagem, precisa ter um decodificador. Estou certo? É isso mesmo? Isso, tem que ter uma chave que autentique a fonte, o usuário, uma chave que autentique no destinatário como decodificar. Né? Porque senão todo mundo teria a chave. É assim. Daria problema hoje, né? Então, isso é muito usado, essas criptografias, né? Arquivos que são enviados pela internet. Acho que o próprio WhatsApp é criptografado, não sei, não tenho certeza. Mas existem muitas situações de criptografia. O Apocalipse, de uma certa forma, foi criptografado. Aí, teve a criptografia nesse Apocalipse, aí? Sim, ou se tem. E para aqueles que fazem estudo da palavra de Deus, eles vão descobrindo. Olha que coisa interessante, Nino. Eu acho que você vai falar nisso, né? Mas eu sou muito, como diz aqui, eu fico coçando aqui a minha língua. Quando a gente falou aí da espada que sai da boca de Cristo, olha que coisa interessante quando a gente vai para Hebreus 4:12. Isso tem naquela listinha lá. Aí fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito junta em medula e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, a gente já descobriu que essa espada que sai da boca do próprio Cristo é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente vê, né? Toda a simbologia tem o seu significado. Então, vai me ajudando aí a destrinchar esse negócio. No capítulo 1, verso 20, ele explica o que são as coisas aí que estão. Como o Elias falou, para cada criptografia ali tem que ter uma outra, para cada código tem que ter algo para desenrolar esse código, né? Para destrinchar esse código. Uma então, chave. Olha bem, uma chave. Então, nós temos ali um segredo do lado de cá que Deus colocou, o segredo, e tem a desfragmentação do segredo, tem a chave para o segredo. Apocalipse 1, verso 20, diz o que é. Lembra que a gente falou no início? A própria Bíblia vai se explicar. A coisa não foi assim tão aberta, porque existem muitas informações aí que poderiam ser complicadas do ponto de vista do Império Romano se ele tivesse ouvido tudo aquilo que João estava escrevendo ali. Poderia ser que essa carta não saísse dentro da prisão. Mas, como João escreveu, Deus deu para João a revelação de forma criptografada, entre aspas, assim, né? Os romanos poderiam ler aquilo ali, não entendeu nada, mandou para frente. E nós hoje temos a chave, né? A chave estava ali dentro para todo mundo. Era só prestar atenção no que estava lendo. Então, a própria Bíblia tem a chave. E aí, no capítulo 1, verso 20, está dizendo aí já como que a gente vai desvendar esse mistério. Quem pode ler para a gente aí? O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Opa! Obrigado. Já está resolvido o assunto. A carta é para 7 igrejas. A espada afiada saindo da boca é a palavra de Deus. Deus está mandando a sua palavra
para as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E, Ailton, o que é anjo? O que significa essa palavra anjo? É um anjo mesmo? Não é estranho João ter escrito para os anjos celestiais? Porque, assim, se Deus quisesse... O verso 20... os anjos celestiais, ele mesmo teria falado, né? Não precisava João escrever. Quem são esses anjos? Então, veja coisa interessante aqui quando fala assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, a mensagem, né? Os anjos, eles são porta-vozes, eles são mensageiros. Então, tem mensagens para essas 7 igrejas, que nós também precisamos entender. Agora, Nino, uma coisa que eu achei interessante aqui também é o seguinte, que Cristo, ele andava no meio desses 7 candelabros. Agora, quando a gente volta lá, que Cristo ainda estava vivo, que ele diz, eis estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que ele estaria no meio dessas igrejas, que estaria unido com essas igrejas, mesmo todas as provações, todas as partes, tudo que eles fossem passar, Cristo estaria. Ele estava passeando no meio dessas 7 igrejas. Então, vamos pegar essa fala do Raimundo aí e vamos reler o texto. Olha, voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar, vi 7 candelabros de ouro. Então, peraí. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, olha, o João viu, para ver quem estava falando com ele, estou relendo o texto de 12 e 16. Ele viu as 7 igrejas, e essas 7 igrejas viu Jesus andando no meio dessas 7 igrejas. E na mão direita ele tinha as 7 estrelas, que eram quem? Os mensageiros, né? Os líderes. Os anjos da igreja. Oi, desculpa? São os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas, são os mensageiros, são os líderes das igrejas. E essas igrejas nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que elas são o quê? São períodos da história do cristianismo, da igreja cristã. São períodos. Nós vamos estudar isso mais para frente. Hoje o capítulo 1 é só uma abertura. A partir do próximo estudo, nós já vamos ver aí 2 dessas igrejas, que já tem um spoilerzinho, qual é o tempo de duração de cada uma dessas situações. Éfeso é de 31 do ano 31 ao 100, Esmirna vai do ano 100 ao ano 313, até chegar na nossa era, que é a última igreja, a última fase do Apocalipse. Então, veja, o que o Raimundo trouxe é algo muito interessante, muito importante. Vale a pena a gente refletir sobre isso. O Apocalipse mostra Jesus em todos os períodos da igreja, e tendo seus mensageiros na sua mão direita. Na sua mão direita. O que tem a ver isso? Qual é a força dessa palavra, Jair? Você já está aí doidinho para falar. O que significa essa mão direita, essa estrela na mão direita? O que seria isso? Um aspecto interessante dessas cartas de Jesus, dessas igrejas, e elas tinham mensagens para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, e ela representava, conforme você está mostrando aí no gráfico, período da história da igreja durante o tempo. E um terceiro aspecto, ela tinha uma mensagem para nós hoje. Cada período tinha uma mensagem local, representava um período da história e também tinha uma mensagem para nós hoje. A direita representando ali a mão de Deus, segurando, apoiando a sua igreja, né? Esse aspecto dessas 3 mensagens mostram que as cartas de Jesus, elas tinham mensagem para o presente, mostrando o cumprimento da profecia do período histórico e também individualmente para cada um de nós. As 3 cartas, ela tinha esses 3 pilares, cada uma das cartas que foram apresentadas aí por João no Apocalipse. Ô Nino, eu não sei se você vai falar no versículo 18, eu achei muito importante que ele fala assim, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades, né? Que é a mesma coisa que inferno.
Então, é muito interessante. É Jesus se identificando, né? Olha, eu sou aquele que estive lá, que agora vivo para sempre e estarei dentro de vocês. Isso ele falando para alguém que já o conhecia e sabia de todas as coisas também. Né? Justamente. Era João. Para confirmar sua identificação. Né? Se é que João já tinha alguma dúvida ainda em relação a isso. Eu quero ir para o final, amigos, e se vocês tiverem alguma contribuição, fique à vontade para fazê-las. Queria falar rapidinho. Pode falar. Nesse assunto aí de Jesus se identifica, a gente fica imaginando assim a emoção de João, né? Porque o último encontro dele com Jesus foi Jesus subindo para o céu. Ele não tinha mais se encontrado com Jesus. E aí, quando ele tem essa visão de Jesus glorificado, cai por terra, né? Mas se neste momento, antes dele cair por terra, ele soubesse que aquele ali era o seu grande amigo, aquela pessoa, ele não teria, né, tanto temor. Então, que emoção foi ele rever agora o seu grande amigo, o mestre, já nessa situação, né, glorificado ali. Deve ter sido algo assim que fez com que ele caísse mesmo, né? Sem contar que de cara ele não reconheceu Jesus, que Jesus estava glorificado, né? Gente, são muitas aplicações que a gente tem para fazer sobre isso aí, né? São muita coisa boa, né? Infelizmente, nosso tempo já está esgotando, a gente está no final, já passamos de 1 hora. Eu quero encerrar, se você tiver alguma contribuição, fique à vontade. A Bíblia, quando ela repete alguns temas, ela quer chamar nossa atenção para isso. Ela quer destacar. Deus, quando dá a repetição, ele frisa. Eu costumo usar um exemplo, a gente, às vezes, a mãe da gente, quando a gente era pequena, né, a mãe falava assim, vai lá na padaria, compra isso e isso, você está saindo. Assim, vem cá, o que eu mandei você comprar mesmo? Repete para mim, para ter certeza que você entendeu aquilo que você tem que comprar, porque é muito importante, não podia esquecer. E algumas repetições que tem no Apocalipse, nesse primeiro capítulo. Mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aquele que é, que era, que há de vir. E novamente ele fala, e ele vem com as nuvens, e todo olho verá. E lá no verso 8 fala, eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que há de vir. E no verso 17 diz, eu sou o primeiro e o último. Então, algumas coisas que ficam claras para nós, para a gente fechar aqui nosso estudo. 4 pontos. Jesus está presente em todas as eras da igreja, porque ele é o alfa e o ômega. Ele está do início ao fim. Ele as tem na sua mão direita, sabe? A mão direita, para mim, não faz muito sentido, isso que eu sou canhoto. Para quem é destro, a mão direita é a mão boa, né? É a mão boa, é a coisa que está segura na minha mão direita. É a mão mais importante. Do princípio ao fim, ele tem tudo sob controle. Está tudo sob o controle de Cristo. E breve, Jesus voltará. Essas são os 4 principais temas que eu vejo no capítulo 1, que servem diretamente para a nossa aplicação na nossa vida. E eu queria fechar com esses 4 pontos. Jesus está presente. Jesus nos tem na sua mão direita. Cuida da igreja dele, cuida do povo dele, ele está conosco. Do princípio ao fim, ele tem tudo sob controle. E muito em breve, ele vai voltar. Amém. No próximo estudo, nós vamos estudar aí Éfeso e Esmirna. O que tem essas 2 igrejas? O que, como o Joilton disse, tem pontos, né? Esses 3 pontos que o Joilton mencionou. O que tem de interessante, o que tem para a igreja naquela época e o que isso aplica para nós hoje. E a gente vai estudar no próximo sábado, às 17 horas. Quero lembrar que esse estudo de hoje, ele foi gravado, vamos colocar no YouTube, vamos subir lá, e se você quiser depois compartilhar com alguém, vamos passar o link para vocês. Mas antes da gente terminar,
eu queria pedir ao Ailton que fizesse uma oração final, e se tiver algumas palavras para complementar, fique à vontade, Joilton também. Mais alguém, se quiser fazer algum comentário, antes da gente fechar o tema aí. Bem, Nino, eu estou maravilhado, né? Já conheço, mas é sempre bom a gente relembrar, né? E aprender. A gente está sempre na mão daí das participações, há muita sabedoria e a gente sai daqui revigorado, né? Louvado seja Deus por essa iniciativa. Nós vamos, com certeza, ter uma semana muito abençoada por aquilo que nós ouvimos, se nós colocarmos em prática. Que você está no comando de tudo da nossa vida, cuidando de nós. E sabe, eu não quis falar na hora, mas a hora que eu me senti igual os apóstolos ali, discípulos na estrada de Emaús. Em vários momentos o meu coração foi aquecido pelas promessas, pelas palavras. E quando Jesus diz que ele tem a chave da morte, olha, Nino, como eu estou sentindo falta da dona Clemilda aqui. Ela estava sempre presente aqui. Mas é maravilhoso a gente saber que o Senhor tem a chave da morte. E quando fala ali do inferno, é da sepultura. Não é inferno, é da sepultura. Então o Senhor tem a chave. Em breve vai voltar e ele vai abrir a sepultura. E todos os nossos queridos que dormiram, nós teremos a oportunidade de estar com eles. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem maravilhosa. A palavra de Deus traz esse conforto para nós. Ô, Ailton, antes de você fazer a oração, é uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, que a gente estuda, eu estudei aqui várias vezes o Apocalipse com várias pessoas, e cada vez que você estuda, parece que você aprende mais, você se apaixona mais, porque eu fico pensando assim, João conheceu com Jesus, né? Conheceu, ele conviveu com Jesus. Eu conheço Jesus pela Bíblia. Eu não conheci Jesus pessoalmente. Eu nunca vi Jesus pessoalmente. Mas a minha paixão que João tinha ao ver o rosto de Jesus, engraçado, eu tenho essa mesma paixão de vê-lo em breve, porque eu não vi o rosto dele aqui em vida, né? Mas eu tenho esse desejo, parece que alimenta a gente aquela vontade de vê-lo, sem que é uma coisa assim, eu diria ser uma coisa muito louca, porque a gente conhece Jesus pela Bíblia, por falar, nós não conhecemos, nós não vimos Jesus. Ele conviveu com Jesus, ele foi o melhor amigo de Jesus, né? E a gente sente esse mesmo desejo ardente de vê-lo como João sentiu naquele momento na idade. Amém. Amém. Ailton, antes de você fazer a oração, não sei se Joilton quer falar alguma coisa. Eu queria expressar, a palavra de Deus, ela liberta. O Apocalipse é uma palavra que liberta. Diferentemente do que muitos pensam, poxa, é algo misterioso, é algo oculto. Ela é a revelação de Jesus. Através dessa palavra, ele vai trazer libertação para cada um de nós. E conforme nós tínhamos dito no começo, é um livro aberto e precisa ser pregado, precisa ser lido, precisa ser pregado. Os discípulos pregaram isso para mais de 6 milhões de pessoas no início da igreja. Paulo, quando ele teve a visão do céu, quando ele viu e teve na presença de Deus, ele começou a desejar estar lá. E ele disse, agora para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele não via a hora de estar próximo. E esse desejo, a gente vê nos apóstolos, todos eles imaginavam que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer. A qualquer momento eles iam ver Jesus voltando. E foi por isso que Jesus, e porque Deus não falou o dia e a hora, para não tirar a expectativa, para não tirar o preparo. Mas agora a gente percebe, pela cronologia da Bíblia, nós estamos muito próximos do final. Nós estamos muito próximos do the end, do último dos momentos da história dessa terra. E agora, o que cabe para a gente? Continuar o que João fez, o que Paulo fez, o que todos os discípulos fez. Pregar essa última palavra, a tempo e a fora de tempo, porque é a última mensagem de Deus para o planeta Terra. Parabéns, parabéns a todos.
e que Deus possa atuar nessa semana. De alguma forma, nós temos que fazer isso virar fermento. Não parar aqui. Nós não podemos pegar essa palavra e guardar na gaveta. Agora chegou o momento de nós multiplicarmos ela. Pegarmos o que aprendemos hoje, levarmos no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso serviço. Ela é uma espada afiada. E aonde essa semente cair, o Espírito Santo vai fazer o trabalho para que ela possa germinar. É momento de multiplicar, é momento de levar. Amém. Amém. Obrigado, Joilton. Ailton, pode encerrar para a gente? Oremos. Santo e eterno nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos deixou a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Ela é uma lâmpada para iluminar os nossos pés, ela é uma luz para iluminar o nosso caminho. E quando nós abrimos, nós aprendemos mais sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Cristo, principalmente dá confiança a todos nós, esperança, saber que o Senhor tem tudo sob seu controle e que nada está acontecendo sem que o Senhor não perceba. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós queremos, nessa nova semana que vamos iniciar, entregar a nossa vida a Ti, para que o Senhor continue nos conduzindo, nos guiando no seu caminho, que a Sua palavra continue nos ensinando e que o Teu Espírito continue falando aos nossos ouvidos, para que nós possamos testemunhar do Seu amor, para que outras pessoas possam sentir o desejo também especial pela Silma, que o Senhor continue cuidando das minhas, sabe o que está acontecendo. O Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor Amém. cuide dela e também das outras pessoas. Entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Recording Parei a stopped. gravação, lembrando que vai estar disponível no YouTube, que a gente criou um canal, né, para isso. E a gente vai subir lá, se vocês quiserem depois compartilhar com os amigos e tal, quem não pode assistir, ou não pode assistir tudo, vai estar disponível. E no mais é isso aí, Joilton. Um abraço aí para a turma toda que está aí. Olha aí. Tchau. Feliz semana. Feliz semana aí, gente. Ou semana que vem, vamos trazer mais gente, né? Vamos trazer mais gente. Vamos levar mais a palavra. Um abraço a todos vocês. Feliz semana. Feliz semana. Obrigado, Nino. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos. Feliz semana, gente. Obrigado. Feliz semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, irmão lindo. Tchau, irmão lindo.